Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa nossa live, essa nossa conversa sobre os tempos de mudança, sobre a transição planetária, sobre a elevação de frequência, sobre as polaridades, sobre um momento do tempo muito particular de se estar vivendo, de se estar encarnado, de se estar habitando esse momento do tempo nas diversas dimensões as quais nós podemos habitá-lo. Em primeiro lugar, vou dar as boas-vindas aí, algumas pessoas estão entrando. Quem chegar primeiro aí, tô vendo que a Nádia chegou e puder me dar um alôzinho, só se está me ouvindo, colocar um sinalzinho, a gente fica meio solitário aqui e para que eu possa continuar. Então quem puder me dar um oizinho assim, eu escrever, tô te ouvindo bem, tá legal. Eu agradeço, tá? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Sempre convido a todos que entrarem em contato nesse processo para fazerem algumas respirações profundas, para já encontrando um espaço seu aí, para que a gente tome contato com coisas que são conversas que são absolutamente profundas. Obrigado, Nádia. Muito obrigado. Muito bem. Que tempos para se estar vivendo, né? Que tempos para se estar vivendo. Há alguns anos atrás, no terceiro Congresso Internacional de Felicidade, eu fiz uma palestra sobre a visão e a transição planetária. Uma palestra para 3.000 pessoas, naquele lugar maravilhoso que é o Congresso da Felicidade. Ali, alguns anos atrás, já antevendo e já falando sobre esses processos onde as brigas iam aumentar, as polaridades, as catástrofes, as crises, a aceleração do tempo dentro da matriz tempo-espaço, essa ideia de que tudo passa muito mais rápido, a ideia de que tudo está muito mais, vamos dizer assim, no fio da navalha, como seja lá fora, a política ela é mais polarizada, você tem um lado, você tem outro, o planeta está ali na iminência de ameaças de uma grande guerra, sim ou não, você tem uma grande massa de pessoas, às vezes se tornando mais facilmente suscetíveis à lavagem cerebral, a coisas que se acreditam, a movimentos impulsionados. Então, você enxerga no planeta, isso já era previsto, guerras como a própria guerra, a própria questão Israel-Hamas, onde você tem uma justificativa para que haja uma coisa que dá a impressão que a gente voltou 100, 200, 300, 500 anos dentro da consciência planetária. A gente tem aí uma presidência nos Estados Unidos também que dá a impressão que a gente voltou 500 anos na consciência planetária. A gente tem de novo quase que uma guerra fria voltando a acontecer. A gente tem aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil, toda essa questão envolvendo o crime organizado, o PCC, Senado, política. E às vezes a gente se pergunta por que é que as coisas estão tão aceleradas, Por que é que as coisas estão nesse momento do tempo onde tudo parece que é mais radical, tudo parece que é mais... Às vezes dá a impressão de que a gente está recuando de alguma forma quando a gente pensa nesse grupo humano, nesse conjunto de almas que usam a experiência humana e têm usado desde o início dos tempos para realizar aprendizagens, ascensões espirituais, alquimias, experiências nas quais podem estar sempre escolhendo o qual caminho seguir. Acho que muitos, quem está aqui com certeza já ouviu de diversas formas falar sobre a transição planetária. Aliás, quem quiser assistir a minha palestra lá, de alguns anos atrás, é só ir em qualquer comentário aqui do meu Instagram, se quiser anotar aí, escrever a palavra planeta, de planetária, você vai receber todo esse mergulho de anos atrás que já falava sobre a transição planetária. E de alguma forma, as religiões vão contar e vão falar dos seus apocalipses, outros vão dizer que é o fim do mundo, e aquilo. Ao mesmo tempo, nós nunca tivemos tão à flor da pele a necessidade do autoconhecimento, a necessidade do conhecer-se. Nunca tantas pessoas
tiveram interesse pelo invisível, por aquilo que está além da vida ordinária. Algumas por conta das crises. Então a gente tem toda uma geração adolescente mais levada à depressão, com altos níveis de ansiedade, porque a gente tem, né, redes sociais, celulares, games acelerando a cabeça de todo mundo ficando viciado ali nesse negócio, perdendo contato com a presença, entrando em doença mental, aumentando o nível de burnout, aumentando aí o nível de todas essas coisas. Então, até mesmo as pessoas que estavam ali dentro das empresas e conseguiam entrar naquela organização, ficar 10, 20, 30, 40 anos fazendo o seu trabalho direitinho, já não conseguem mais, porque ou a cabeça não aguenta mais, ou o desejo lá no fundo é outro. O que é, de certa forma, um mundo onde, de um jeito ou de outro, entre aspas, pelo bem, ou pela crise, pela escolha ou pela crise, como toda jornada de herói, né, pela dor ou pelo amor, quase que ninguém mais consegue ficar quieto no seu canto como estava, né? Antigamente era possível vir para este mundo, ficar encostadinho ali no canto, repetindo os padrões, repetindo os programas que aprendeu papai e mamãe, as crenças, vivendo, sobrevivendo, cuja única preocupação se parecia isso. De alguma forma isso parecia ok. Faz mais de 20 anos que eu trabalho diretamente com o processo de expansão da consciência e autoconhecimento. Lá atrás, a gente tinha nos nossos retiros, mas também dentro de organizações, algumas pessoas que vinham, sabe o que é? Eu senti alguma coisinha ali. Existe intuição? Existe outra dimensão? Dá para sentir mesmo as coisas? Dá para sentir o campo? Que negócio é esse de campo, né? Então, ao mesmo tempo que você tem toda essa questão planetária, onde tudo que é mais denso, que é mais puxado, as guerras, as polaridades, elas estão vindo à tona de forma mais óbvia no mundo concreto, inclusive. Vamos lembrar que o mundo concreto é só uma projeção do que está aqui dentro. Então eu não tenho um movimento neonazista, ou guerras de potências, ou ataques como a gente tem hoje, porque isso acontece lá fora, não é isso. Isso está dentro dessas pessoas. E está dentro da consciência coletiva de um grande número de pessoas e é chamado a vir à tona agora. As cartas estão sendo dadas claramente. Antes a política era feita escondida. A gente não sabia quem queria derrubar um país, quem queria fazer uma guerra. Agora não, agora se declara claramente, né? Eu não gosto de você, eu vou matar você, vou jogar uma bomba ali. Esses caras não são legais. E a gente coloca, por exemplo, uma chegada da consciência da inteligência artificial no meio de tudo isso, acelerando todo um processo que vai causar grandes choques, desde a questão dos empregos, mas a própria relação com para que serve o cérebro humano, para que serve o pensamento, e também a questão de essas entidades, será que vão se tornar conscientes? Até que ponto elas são? Eu acredito que mais conscientes que muitos de nós. Enfim, quando um planeta, e não vamos pensar no planeta físico, mas vamos pensar na esfera coletiva de todas essas consciências, ou espíritos, ou seres, que em algum momento, fora do tempo, decidem criar, né, esse holograma, esse lugar de experiências materializar esse mundo para que a gente pudesse descer a nossa consciência ou parte dela, esquecer de determinadas coisas e vivenciar nesse mundo através de sensações e uma experiência de tempo e espaço aquilo que a gente não conseguiria experimentar se a gente estivesse no todo. E imagina só quando a gente está experimentando tudo isso como um grande grupo, e a gente fez tantas atrocidades ao longo desses 2, 3, 4, 5, 10 mil anos aqui, e a gente chega num tempo que parece o momento da verdade, né? E as coisas vêm à tona de forma clara, e uma parte está escolhendo, resistindo, brigando, querendo voltar ao modelo, querendo voltar ao autoritarismo, e outra parte está mergulhando na abertura, mesmo que não entenda, de que o mundo, do universo, dos multiversos, do campo de tudo que há, das percepções que estão por detrás, nunca tanta gente fez terapia
terapia na vida, nunca tanta gente fez constelações sistêmicas, nunca tanta gente está procurando compreender crenças e modificá-las, nunca tanta gente tem olhado e dito, eu acho que eu preciso de algum apoio dentro de mim. E aqueles que não estão dizendo isso, mesmo aqueles que fazem todo o esforço do mundo para acreditar que a vida é só nascer, sobreviver e morrer, não estão conseguindo fazer isso também. A crise está chegando. São parentes doentes em velocidade acelerada, é um número de choques que está acontecendo, são pessoas que você ama que vão embora mais rápido, é o câncer que de alguma forma está acelerando os teus espaços, é um filho que entra numa depressão ou em alguma coisa por conta de uma rede, é tudo isso ao teu redor, parece que está aqui, chegando pertinho. E você que queria viver a vida como se nada disso existisse, é o emprego que está batendo ali, a empresa que você estava, que você não aguenta mais fazer aquilo da vida, e de repente você está começando a gostar cada vez mais dos cristais, você está querendo cada vez mais entender o invisível, você está querendo fazer outros tipos de trabalho, você está olhando para si, se dando conta de que sim, aquilo que parecia loucura lá atrás, parece te chamar um pouco mais, lá atrás iam dizer que você era meio doido, né? Você descobre que aí dentro de você mora um universo de intuição, um universo de chamados de uma conexão mais profunda, com lugares dentro de você que você desconhecia. Lugares até mesmo tão fundos que você vai chamar de Deus dentro de você. Você nunca viu tão necessário meditar e acalmar esses pensamentos caóticos para ter discernimento. Você muitas vezes se sentindo perdido com essa loucura toda que há, começa a se perguntar o que é a tal da vida? O que a gente tem que fazer aqui? O que se faz nesse momento do tempo? Nossa, aquilo que eu tenho hoje já não é legal. O que é? Será que eu tenho alguma coisa especial para fazer? Acho que não, isso aí é coisa dos outros, dos mais doidos, dos mais malucos, né? Dos hippies, dos doidos, mas não. Você começa a perceber que de fato existe algo muito mais profundo por detrás da matéria. Você começa a perceber cada vez mais de que a matéria é só a parte da frente, a máscara, o espelho da frente de uma vida que existe por detrás disso e que liga tudo e todas as coisas em todo o tempo. Então, enquanto o caos aumenta lá fora, um número absurdamente maior de pessoas começa a perceber que eu não vou parar o mundo lá fora, eu não vou interferir na guerra X, na loucura política Y, no Z, mas existe um lugar onde eu posso mudar o mundo inteiro. Esse lugar é alterar a frequência de quem eu sou, e aí eu vou precisar entrar nos domínios da alquimia da consciência. Eu vou precisar, ao olhar para dentro de mim, começar a alterar as frequências das quais eu sou composto. E como é que eu faço isso? Num primeiro momento, eu começo a me abrir para uma ferramenta chamada autoconhecimento, que é só o começo, autoconhecer-se. Nossa, mas aí, será que isso é coisa de autoajuda? Tomara que seja, porque é tão engraçado quando falam, nossa, isso aí é coisa de autoajuda. Eu fico me perguntando, se a pessoa encontrou algo que ela pode ajudar ela mesma, qual o problema, né? Brincando aqui, é claro que eu conheço os estereótipos todos. Mas aqui falando um pouquinho, a gente vai começar, como sociedade, a dar cada vez, existe um chamado a dar mais valor para esse primeiro passo. Quem eu sou aqui dentro? Que histórias dentro da minha cabeça me fazem infeliz? Você já não está se dando cada vez mais conta que a sua felicidade ela está dentro da maneira como você enxerga a realidade e não nas coisas que você conquista? E eu sei, sim,
que no mundo de marketing digital cada vez mais fica mais forte a ganância pelo querer mais, vender mais, conquistar mais, ter mais. Mas quando a gente esquece essa loucura toda, que a maioria é baseada em carência, né, tentar preencher algo lá fora que eu não consigo entrar aqui dentro, para aqueles que realmente estão abertos a discernir dentro de si o que realmente me faz feliz, o que realmente me faz íntegro, em que momentos eu sinto o tempo parar, em que momentos eu olho para um céu no final da tarde, estou com alguém que eu amo ou sozinho, sinto o tempo parar e tenho aquela sensação de preenchimento, como se nada mais me faltasse. Não são aquela correria toda da competição do mais isso, mais aquilo. E eu vou descobrindo que esses momentos, eles estão disponíveis o tempo todo, eles não têm a ver com nada que acontece lá fora. Ou você já não teve esses momentos onde você sentiu que não faltava nada para você mais, sentiu que o tempo parou, que você conectou com algo maior do que você, e você fez isso em momentos onde você tinha muito menos do que você tem hoje, ou em momentos que você tinha mais, em momentos de crise absurda, em momentos de felicidade. Então você começa, de certa forma, a se dar conta de que toda a construção da experiência de felicidade, da experiência de plenitude, é uma construção que acontece dentro de você. E aí você passa a se perguntar: o que aconteceria então se eu me tornasse um mago de mim mesmo, um alquimista de mim mesmo, alguém que fosse capaz de reconhecer qual o estado da minha mente aonde eu sinto tudo lá fora encaixando com o tempo parado e esse lugar extremo de felicidade. E às vezes o mundo está caindo e a minha conta bancária não está boa, às vezes o mundo está ótimo e as coisas estão todas bem, mas eu começo a me dar conta de que só existe uma criação desse universo projetado e ela acontece dentro de mim. E quando eu altero a minha frequência para a construção dessa gratidão, dessa luz e desse estado, eu começo em ressonância aos campos ao meu redor a atrair as cenas, situações e pessoas que estão exatamente na mesma ressonância que eu. Ou seja, eu passo a viver num outro mundo, num outro universo. E isso é real e material, inclusive. É como se eu e a pessoa que mora ao lado de mim, às vezes na mesma casa, temos experiências da vida completamente diferentes. As pessoas que a gente conhece, as situações que a gente vê, aquilo que a gente enxerga no mundo lá fora, pode ser completamente diferente. Ou você não sabe que algumas pessoas têm uma vida que parece inclusive ser melhor que a sua, mas vivem no inferno maior que o seu. Ou você mesmo, comparando um dia com o outro, um momento com o outro. Então, o que é mais valioso numa vida, se não a construção desse estado interno, aonde eu mantenho um grau e uma vibração de ressonância capaz de alterar todo mundo ao meu redor e gerar uma nova vida para mim. Isso pode acontecer dentro da esfera da minha mente, quando eu altero o significado que eu dou para as coisas, quando eu me livro de crenças limitantes, quando eu me abro para ver a realidade de perspectivas mais amplas. Mas isso pode acontecer também na frequência vibracional do meu coração, pois se a mente dá significados e dar um significado muda tudo, a mesma situação, eu a vejo como uma bênção, a mesma situação, o outro a vê como um problema, eu a vejo como uma bênção, eu gero um estado onde eu vejo a realidade como bênção, o meu coração experimenta a gratidão por essa bênção e pulsa numa frequência e o meu corpo entra num estado que corresponde a essa bênção e vive dessa forma. Uma outra pessoa olha para a mesma cena, para a mesma política, para a mesma história, atribui aquilo como uma catástrofe problemática, entra em vibração mental de
contração, produz as crenças que comprovam que o mundo lá fora é essa catástrofe, projeta no futuro, então acontecerá isso de ruim, isso de ruim, isso de ruim, traz essa aceleração para um medo mental que se desconecta, que entra no meu coração e cardíaco, acelera a minha adrenalina para me proteger, porque eu me desconecto da vida transcendental, agora eu estou no modo sobrevivência, acelero a minha respiração, contraio a minha energia vital e gero um campo vibracional contraído e passo, portanto, a ver um mundo mau, perigoso, ruim e atraio para minha realidade exatamente tudo isso. Isso existe no nível individual. Você pode escolher em que mundo você vive. Nossa, mas o mundo lá fora vai mudar? Vai mudar. Vai mudar. É impossível experimentar uma frequência da qual você não está. Como realidade coletiva, a gente pode até imaginar que existem vários planetas Terra. E cada um de nós está vivendo uma possibilidade diferente de planeta Terra. Meio esquisito de falar isso, né? Mas não é tão esquisito a gente dizer que dentro do meu aparelho de rádio existem várias possibilidades de música. Aquele que dirige e coloca no sertanejo tem uma experiência da realidade. Mas ele não sabe que tem a música clássica. Aquele sintonizado na música clássica vive uma outra realidade, um outro mundo. Todo o universo é feito de som e vibração. Portanto, não há nada mais sagrado do que construir internamente a vibração. E se a minha mente cria, o meu coração, as minhas emoções, pulsam a minha vibração. A emoção que eu sinto bomba a frequência que eu tenho dentro de mim. Às vezes eu tenho conflitos, né? Minha mente quer acreditar, mas o meu coração precisa sentir isso. Eu crio uma nova realidade quando eu sinto a gratidão. Não é só quando eu penso na gratidão. Eu crio a riqueza quando eu sinto que eu já sou a riqueza. Em cada célula do meu corpo, pulsa no meu coração energético, eu já sou. A minha crença me confirma. Não é que eu quero isso, é que eu já sou. Eu sinto isso, essa vibração cria e atrai, manifesta essa realidade no mundo material. O mundo material não tem escolha. Plantou abóbora, adivinha o que você vai colher? Abóbora. Não tem muita escolha. Todo mundo mecânico é causa e consequência. Não tem interferência. A realidade que você experimenta é a realidade interna da sua pulsação emocional, mental e frequencial. É claro, tem um delay, né? Se eu plantar abóbora hoje, eu vou semente só. Eu vou comer abóbora daqui a uns meses. Então não basta plantar abóbora hoje e falar, tô com vontade de comer doce de abóbora. Tem que continuar plantando abóbora até que a realidade se manifeste. Isso no nível individual. No nível coletivo, você imagina que nós somos uma alma coletiva. Então, de certa forma, o mundo externo, ele vai ser a combinação somatória e o campo de todas essas escolhas individuais dessa grande frequência. E neste momento do tempo, a gente está tendo uma separação frequencial coletiva. E é por isso que a gente tem tanta esquerda, extrema, direita, extrema, guerra A, B, tudo polarizado, A contra B. Então você tem uma divisão frequencial. A pergunta é, em que barco o seu espírito e a sua escolha vão ser arrastados nisso? Só que quando você tem algo rachando no meio, vamos dizer assim que não é um lugar muito calmo para se viver. E esse não é um momento do tempo muito calmo para se viver. Ele é um momento do tempo onde as velhas coisas estão caindo, vindo à tona, se mostrando, para que você possa fazer a escolha do que irá fazer com isso. Se você reagir a elas, atacar a elas, brigar, tentar mudar demais tudo só lá fora, como se essas coisas estivessem erradas, você entrou exatamente na mesma frequência. Mas se você fizer o outro caminho e se perguntar,
Isso que eu estou experimentando no mundo, na vida, inclusive coletivamente, é reflexo de quem nós somos aqui dentro. Existe ainda, então, tanta guerra dentro do homem? Existe ainda tanto preconceito entre os diferentes povos? Existe ainda o desejo machista, autocrático de supremacia branca? Existe ainda a revolta e o feminino machucado, vitimizado? Eu estou vendo lá fora, então está dentro de mim ou dentro de nós. Não dá mais para ninguém ficar quietinho no canto. A esfera do mundo material vai continuar ruindo. Vai continuar ruindo. Vai chegar perto de você. E não é porque isso é ruim. Lembra que a gente pode dar significado que a gente quiser. É o que é. Um momento no tempo aonde, diante de tudo o que cai, você tem um convite muito grande de colocar como prioridade na sua existência, 1, olhar para si, autoconhecimento. 2, amar e aceitar aquilo que eu vejo dentro de mim. Até mesmo a minha escuridão, até mesmo a minha dor, até mesmo porque tudo isso me faz humano. Estranho, né? O autoconhecimento não é para olhar para dentro e mudar as coisas que não estão boas? Não é para fazer isso. Até porque se eu julguei uma coisa não boa, eu também estou olhando a partir de um ponto de vista. Mas o que eu coloco não é bom ou ruim, mas sim a consciência para me tirar do automático e me tornar mais livre, arbítrio, espírito livre que sou. Então, quando o autoconhecimento me diz, ei, você está repetindo um padrão que, na verdade, você programou da relação com papai e mamãe, e está vivendo só isso, que nem uma vitrola quebrada, nossa, é mesmo, eu tenho essa dor, dessa carência, que eu queria que meu pai tivesse me visto com sucesso. É por isso que eu quero ganhar tanta coisa, fazer isso, competir. Isso me machuca. Por detrás disso tem uma dor. Eu não tive, então eu vou acolher essa dor. É só isso. E ao me amar, automaticamente, isso se modifica. Eu posso ter essa dor, não tem problema ter dor. Todo humano tem dor, todo humano tem tristeza. Mas ao cuidar disso, eu vou desenvolvendo uma coisa chamada consciência. Dentro da briga da polaridade, o vértice de cima do triângulo, o Espírito Santo em nós, é a consciência. E aí então, quando aquela carência vier e eu for fazer alguma coisa que não traz mais uma consequência que eu quero, eu vou dizer, não, eu não quero agir a partir deste lugar. Deixa eu cuidar, eu quero agir a partir de outro. E eu vou me tornando senhor de mim mesmo. E aí eu passo do autoconhecimento para a autoconsciência e depois para a alquimia de mim mesmo. A elevação da consciência dentro de mim mesmo. E aí eu vou fazendo todos os processos que vão ininterruptamente criando isso dentro de mim. Lembrando que, como todo o universo é ressonância frequencial, você não precisa procurar muito. A vida sempre vai botar na tua cara exatamente o que você tem como oportunidade de situação para olhar para dentro e transcender algo que estava limitado. Não existe nenhuma situação na tua existência, nem na nossa existência coletiva, que vem à toa. Não dá para enganar a frequência. É absolutamente impossível. Sintonizado na rádio é aquela música que toca. Não dá para enganar isso. Então, como eu posso também viver em autoconsciência sabendo de que se eu estou enfrentando uma situação agora, se uma crise foi trazida para mim, se o que está acontecendo no planeta coletivo, tudo isso está exatamente perfeito como está para mim. E se eu estou inserido neste contexto, nesta situação, é porque tem algo que eu preciso modificar em mim diante dessa situação, dessa crise, dessa questão. Não existe nada a
toa. Mas ao invés de tentar mudar a cena lá fora, eu preciso antes parar e dizer por que a vida me trouxe esta situação. Por que eu estou participando disso agora, individualmente, na minha família, na minha empresa, na minha vida amorosa, financeira? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou inserido nesse país, nesse contexto coletivo? O que tem para eu investigar coletivamente dentro de mim? E aí eu vou transformando tudo que há em transformação da consciência. O número de pessoas experimentando a presença de um vazio existencial é cada vez maior. Não é que o vazio está sendo criado coletivamente. O vazio sempre teve aí. O vazio é uma condição humana. Na medida em que nós experimentamos a realidade humana como um fragmento da nossa mônada, da nossa alma, de Deus, e é necessário que seja assim. Se eu sou um fragmento que me esqueceu de muita coisa para viver isso, é para eu viver isso. Não existem erros no universo. É para eu viver isso aqui agora. E as situações que vão ser colocadas para mim é exatamente as situações necessárias para eu experimentar um desfecho diferente, uma escolha diferente, para eu lapidar a minha forma de pensar e de ver, a minha transcendência, para eu lapidar a minha forma de emocionar, de sentir, refinar, para eu lapidar a forma que o meu corpo vital, os meus olhos usam a energia ou usam a energia da Terra para se manifestar em vitalidade e alinhamento com chamados cada vez mais claros do coração, chamados cada vez claros do meu mental. Sim, vivemos em tempos de grandes mudanças e isso não vai parar. Considerem aí uma aceleração desses choques, catástrofes, bloqueios, tempo, crises externas são só reflexos das internas. Ainda 10, 20, 30, pelo menos 50 anos, aí a gente vai ter tudo isso se movimentando em alta velocidade. E o que eu faço diante desses tempos? Se o equilíbrio não está lá fora, aonde eu encontro ele? Eu encontro ele dentro de um projeto, que é o projeto mais valioso que eu posso experimentar. O projeto de lapidar a mim mesmo, a imagem e semelhança de Deus. Aqui Deus como a transcendência. Você pode ter uma imagem de Deus através de uma religião, e está tudo bem se ela te conecta e te liberta. Se a imagem que você tem de Deus te limita ou diz para você, ei, essa imagem é válida, mas as outras não são, então ela não te ajuda muito, ela te limita também. Mas você pode ter, porque cada um de nós enxerga a realidade como a quer enxergar. E o nosso projeto é encontrar essa liberdade cada vez maior, essa transcendência cada vez maior dentro de nós. E por que vem muito desse chamado? Porque eu tenho, experimentando aí, nesses últimos tempos, tenho muitos alunos aí em vários países do mundo, e a aceleração da crise é cada vez maior. Só que até então eu tinha as pessoas que vinham trabalhar comigo, elas querem, elas têm a ressonância, elas sentem o chamado. Hoje eu estou vendo a crise bater nas pessoas ao meu redor que nunca nem escolheram o caminho de autoconhecimento. São pessoas que queriam deixar isso passar e está acelerando. É a questão da saúde mental, é a questão do chamado, o número de interesse de pessoas que estão falando, eu não estou conseguindo uma solução para encontrar esse lugar de equilíbrio em lugar nenhum, até mesmo na vida que eu tinha antes, nem na minha segurança material e nem mais nada. Eu estou perdido, está me faltando alguma coisa. Então pessoas que eu não imaginava que nunca, amigos de infância, iam falar comigo sobre determinadas coisas, estão cada vez mais se aproximando, os véus estão caindo e um número infinitamente maior de pessoas reconhece a necessidade da grande escolha de transformar a si mesmo, de conhecer a si mesmo,
de elevar a consciência. E isso é absolutamente incrível. Agora pensa bem, quando eu tenho milhões e talvez bilhões de pessoas dentro das próximas décadas com uma necessidade absurda de transformar a si mesmos numa velocidade mais alta, o que eu vou precisar no mesmo número de quantidade? Atravessar, fazer processos de travessia interna? Pode ser muito escuro, difícil, te deixa doido. Você esquece quem você era, não sabe quem você vai se tornar. Naquele meio do caminho você fica no limbo. Você sente dores mais profundas, medos mais profundos, porque você está tirando as defesas, né? O processo de autoconhecimento, ele não te deixa com menos raiva, ele te deixa com mais raiva. Ele não te deixa com menos dor, ele te toca em mais dor. Porque você vai tirando as camadas que anestesiavam isso. Então, você começa a sentir visceralmente a experiência humana. Quanto mais Deus você se torna, mais homem você se torna. Não é um dissociar-se para tudo bem. Isso é você se perder ou se dissociar aí, se anestesiar da realidade. Condição humana não é essa, é quanto mais terra, mais céu. Quanto mais inferno, mais céu. Quanto mais... E não é um caminho fácil. É por isso que tanta gente falava, pelo amor de Deus, passa reto com esse negócio daqui. Só que agora não dá mais. Porque se você não escolhe por conta própria, essa aceleração planetária vai cair na sua cabeça. Ou vai cair na cabeça da família ao teu redor. Então observe as crises ao seu redor como convites para uma aceleração da sua expansão de consciência. E se você aceita esses convites de bom grado, a sua jornada é mais fácil do que quando você resiste a esses convites. Porque o tempo coletivo não dá mais para anestesiar. Ou você entra num barco ou no outro, num planeta Terra ou na outra, numa nave ou na outra. A nave está partindo. Frequencialmente falando. Divisão. Então, como eu estava dizendo, se bilhões de pessoas começam a escolher e ter necessidade de tornar sua frequência mais sutil para poder viver nesse mundo que está vindo, elas vão precisar de milhares ou milhões de pessoas que ajudem. E é por isso que tantas pessoas, inclusive, acredito que se não quase todas que estão me ouvindo aqui, estão sentindo um chamado para atuar de alguma forma na elevação da consciência planetária e pessoal. Atuar mesmo, auxiliar outros a fazerem isso. Muitos, ou a grande maioria, talvez através de uma profissão. Terapeutas holísticos, líderes conscientes, professores, mentores, um monte de gente tem esse chamado. E eu vou dizer para você, mesmo que milhões de pessoas conseguissem aprender tudo isso do dia para a noite, ainda assim vai faltar gente para ajudar toda essa gente que vem aí por esses bilhões no tempo. Então, se você está vendo que parecia que isso não era para você, é sim, porque é. Eu já trabalhei, gente, com mais de 30 mil pessoas ao redor do mundo, fazendo travessias de vida, onde a pessoa entra e fala, imagina, eu nunca, aquilo ali é tão diferente da vida que eu tenho, e quase todos lá na frente se tornam curadores, mentores, líderes conscientes, pais ou mães que operam na consciência planetária, começam a ver, ouvir, sentir, começam a receber, conectar com guias e mentores, começam a de repente sentir os campos e olhar para trás e falar, não acredito que isso aconteceu comigo, aquilo que parecia uma coisa de maluco, hoje sou eu, hoje é o meu normal. Aliás, essa é a minha vida, né? Acho que muitos dos meus alunos conhecem. Eu sou engenheiro da USP, engenheiro de formação, e há 20 anos atrás jamais imaginaria trabalhar como mentor espiritual e de consciência. Foi toda uma travessia nas muitas vezes e viver disso e ensinar sobre isso. Então, se você está aqui de alguma forma, a grande maioria está aqui porque tem um chamado para de alguma forma ajudar outros também a se tornarem mais conscientes. Pode ser por um caminho de uma profissão, pode ser só por um caminho de ser um pai, uma mãe, mas isso é real neste momento do tempo. É preciso, gente,
ter coragem para viver. Acho que alguns de vocês já leram meu xodózinho entre os meus livros, né? O Anjo Líder é um livro que eu escrevi intuído, né? Ele foi feito em parceria com um anjo e também nas minhas projeções astrais. Ele é um livro que fala sobre a aliança entre um líder, um CEO de uma organização e um anjo, chamado Jofiel, através de mentores espirituais, onde ele, diante do início do livro, onde sua mulher descobre um câncer no cérebro, ele pede e é obrigado a... ele era uma pessoa muito forte, muito conquistadora, muito material, mas ele é obrigado a entrar em oração, a pedir para o transcendente, e um anjo começa a visitá-lo e levá-lo em projeção astral, e ele começa a receber as transformações e aquilo que ele tem que implementar. Não vou dar spoiler. Hoje eu posso contar, quando eu lancei esse livro, quase 10 anos atrás, eu tinha muito medo de ficar sem cliente, perder minhas empresas, acharem que eu era doido. Graças a Deus nada disso aconteceu, e hoje eu posso contar que praticamente 100% do que teve aqui foram histórias reais ou muito parecidas que aconteceram comigo. Então, diante desse nosso se aproximar do todo, se aproximar do chamado, como um capítulo do Anjo Líder fala, alguns de vocês se lembram, existe um capítulo que descreve o planeta Terra após a ascensão de consciência. Então a gente tem todas as organizações operando em consciência, bancos, economia, a gente tem cada ser humano, cada criancinha dentro da escola recebendo educação da consciência logo que entra na escola, a gente tem as famílias, a educação da consciência se torna o elemento central de toda a formação do planeta, em todas as suas esferas e estruturas, até que isso vai impregnando na forma de organização do planeta interna como um todo. Isso está claro, eu já vi isso 1 bilhão de vezes. Cada projeção astral, onde a gente vai para a nossa biblioteca e enxerga, essa realidade já existe. E você pode se alinhar com ela. Isso não é a criação de Nicolai, nem de ninguém. Isso é uma realidade coletiva, a gente só acessa, A gente não cria sozinho nada disso. Existe e a gente se alinha a algo que está assim. Então, dentro deste momento, que a gente possa cada vez mais falar com clareza da presença desse projeto, não esconder mais, ser absolutamente transparente com as outras pessoas sobre o que você acredita, sobre o que você vê, sobre a sua relação com a espiritualidade, sobre os trabalhos que você faz para curar o teu coração, sobre os trabalhos que você faz para curar a tua mente, falar com clareza e sim investir para que você se torne cada vez mais centrado e sereno. Eu não estou falando aqui de falar coisas lá fora para atrair multidões, não é nada disso. Eu estou falando aqui de justamente se posicionar e colocar aqui você como a transformação para alinhar-se nisso. Estou vendo aqui, aparece na minha tela o que vocês escrevem, super agradeço. Tem aqui uma pergunta, dica de leitura para liderança consciente no mundo corporativo. Acabei de mostrar. Embora não seja só para o mundo corporativo, isso aqui é para qualquer pessoa dentro de um mergulho, processos de morte e ascensão espiritual de identidade. Muito bem. Meu chamado hoje, até o próprio nome da nossa live Tempo de Mudança, é um nome simples, era para, de fato, falar sobre coisas simples mesmo. De alguma forma, para que cada um preste atenção, que esses choques, acelerações, questões desafiadoras não vão parar no horizonte coletivo e elas vão chegar mais perto de você, entenda o significado que você dá para elas e que nada surge na tua frequência à toa, nada. Não existe erro no universo. Simples assim, ponto. É você que não viu para que aquilo está se apresentando para você. E tudo bem não ver, mas não caia na besteira de achar que isso é aleatório. Não é. Então, uma das coisas de aumentar a sua visão consciente é começar a se perguntar sempre por que isso se apresenta. Às vezes está se apresentando algo difícil. Não é o que eu escolheria,
mas se apresenta é porque frequencialmente é exatamente o que eu preciso viver. Agora eu quero criar uma outra coisa. Eu posso criar alterando minha frequência interna, mas às vezes vem uma coisa que eu experimento e gosto. Ó, que legal! Então eu posso ampliá-la, sentindo mais nas minhas emoções. Existem tantas ciências alquímicas de transformação de si e hoje elas estão à disposição para você fazer esse trabalho, para você esse projeto. E uma segunda questão é justamente a ideia de que sim, um número absurdo de pessoas, e você talvez, estão recebendo um chamado cada vez maior, não só para mergulhar nesse universo invisível, mergulhar no universo de si, mas também para atuar auxiliando a elevação de consciência planetária nas múltiplas possibilidades de um terapeuta holístico a um líder organizacional que tem a capacidade de se perguntar, por exemplo, dentro de uma missão daquela empresa, a que ela está servindo no planeta coletivamente e desenvolver produtos e políticas e relações trabalhistas e cultura organizacional que reflitam essa consciência, aumentando a vibração daquele ser vivo organizacional, atraindo outros seres para operar lá dentro que estão numa vibração mais elevada, entregando produtos, serviços, entrega coletivas, finanças para um mundo a partir de um lugar mais consciente, ou seja, atuando como um terapeuta, facilitando processos de cura física, mental, emocional, espiritual, de todas as ordens, seja quais elas forem, ou trazendo educação consciente. Aceita esse chamado, ouve ele, deixa a tua intuição te levar, segue esses momentos onde o tempo para, e deixa essas coisas virem. Conversa com os teus guias, mentores espirituais, ou com a tua alma mais profunda, ou com o Espírito Santo, seja o nome que você der para isso que é maior, ou com Deus, e diz: me orienta, me mostra o caminho, solta os apegos que te impediam e acredita que você vai ser levado para algo que talvez você não conhece, tenha até medo, mas que se está sendo levado para lá é justamente porque esse é o teu caminho, esse é o teu lugar e esse é o teu processo. E muito bem, então, para finalizar, eu vou convidar vocês, para quem quiser, para a gente fazer um mergulho juntos. Eu sei que o tempo já deu, eu não marco tempo, gente, mas eu tô com vontade de fazer isso, então eu sinto que pode ser legal. Então fica o convite para vocês, quem quiser me acompanhar aí, em 10 minutinhos de mergulho, para a gente sair e de alguma forma receber, integrar, puxar, porque tem uma mensagem exatamente para nós. Você não entrou aqui nessa live se não houvesse uma frequência exata, algo para você. O que é? Eu não sei, mas você sabe se prestar atenção. Tem alguma coisa exatamente para você hoje, porque senão você não estava aqui. Então, dessa forma, eu convido vocês a tomarem uma posição confortável, fazerem algumas respirações bem profundas. Isso, muito bem. Para aqueles que puderem, não estiverem dirigindo por aí, cuidado se estiver dirigindo, e quiserem fechar os olhos e colocar toda a sua atenção aí dentro, eu convido vocês a, de fato, ao fechar os olhos, fazer algumas respirações profundas, virar o espelho para si, ao som da minha voz, como se fosse parando o tempo, tornando o relógio mais lento. Como se você estivesse vendo o ponteirinho do relógio girando e girando e girando naquela velocidade, e de repente ele começa a ficar mais e mais devagar. Tic-tac, 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 mais e mais lento. Tic-tac, tic-tac. Uma respiração bem profunda, isso, muito bem. E ao som da minha voz, você pode se sentir cada vez
mais seguro. Isso, muito bem. E não é interessante que quanto mais seguro você se sente, mais lentos os ponteiros do relógio ficam. As nuvens sopram mais devagar, a lua anda mais devagar, os carros desaceleram e tudo fica mais lento. Como se você se tornasse um senhor do tempo. E eu te convido a me acompanhar numa contagem de 10 até 0. Talvez você queira se imaginar descendo uma escada em espiral. Talvez você queira se imaginar como uma folhinha que cortou lá no alto da árvore, porque o seu tempo maduro deu e foi pousando sob um rio que vai seguindo lentamente. Talvez você queira simplesmente caminhar sobre uma estrada onde o vento te toca na face e você sente a presença de Deus, do silêncio. Eu não sei o que você prefere, mas eu sei que na contagem de 10 a 0, você pode vir cada vez mais fundo para dentro de si, procurando um lugar lá dentro onde o tempo não existe no tempo, um tempo onde não há o tempo, uma história com 1000 histórias, um lugar tão profundo, que talvez a gente possa chamar de o seu lugar sagrado, o encontro com a alma, o encontro fora de tudo aquilo que não é você. Na contagem de 10, cada vez mais fundo. 9, isso, muito bem. E você pode usar todos os números pares para descer cada vez mais fundo e percebendo novas paisagens. Quanto mais fundo você vai. 8 e a cada número par. Não é maravilhoso se sentir cada vez mais protegido, seguro? Não é maravilhoso cada vez mais como se tudo lá fora desaparecesse e só existe aqui a minha voz? 7, 6, 5, isso, muito bem. Uma respiração bem ampla. Isso, excelente. E mesmo que uma parte sua possa estar com receio, ou ainda preocupada com alguma coisa que está acontecendo em outro lugar, ou será mesmo que eu estou seguro, tenha pensamentos, ainda assim, uma outra parte sua pode aproveitar os próximos 5 pontos dessa contagem para ir 10 vezes mais fundo em cada número. 4, isso. 3, se aproximando do centro do tempo que não tem tempo, se aproximando deste lugar, que você pode chamar de o teu lugar sagrado. Um lugar além do tempo e do espaço, onde reside uma parte sua, além de todas as vidas que você já teve, além de todos os nomes que você já usou, além de todos os corpos que você já habitou, se aproximando em 3, 3, isso, muito bem. Talvez você possa ver à tua frente, ou apenas sentir, ou apenas ouvir a presença de um grande portal se aproximando. Um grande portal. Como se atrás dele tivesse um universo onde o tempo não existe. E ao atravessá-lo, daqui a pouco, você se encontra com uma porção da tua alma que sempre esteve ali, além de todas as suas mortes e renascimentos. Eu não sei como se parece esse portal para você, nem quais são os cheiros, os gostos, ou o que acontece nas sensações quando você se aproxima, mas eu sei que você sente que do outro lado tem algo tão potente, tão profundo, que faria o teu coração humano chorar de lágrimas na presença
de algo tão grandioso, o que talvez alguns chamem de Deus, da alma, do silêncio. E nesse momento fica muito claro que você não está aqui à toa. No seu tempo, no seu ritmo, da sua forma. Se prepare para os últimos 3 degraus dessa contagem. E no seu tempo, no ponto zero, você pode atravessar esse portal, entrar nesse outro universo do outro lado e ver-se frente a frente com a sua própria alma, com o seu espaço sagrado, na contagem de 3, 2, 1. Subindo frequência, soltando, subindo, soltando, subindo, vendo, sentindo. 0. Isso, muito bem. Sente a sensação, entra nesse lugar, percebe as sensações nos braços, nas mãos, nas pernas, na cabeça, o sentimento no seu coração. Talvez você queira, mesmo com os olhos fechados, olhar para o lado nesse lugar e o que você reconhece daí, que lugar é esse, o que você consegue ver. E se você não consegue ver, o que você consegue sentir, o que há de tão familiar neste lugar. Que cheiro, talvez haja até mesmo pessoas, anjos, mestres, mentores, que você não via há muito tempo e que de repente você consegue perceber ao seu redor enquanto se aproxima da sua própria alma, daquele você, daquela você que vive além do tempo e do espaço. E ao se aproximar, você percebe que há algo muito importante para você receber hoje, deste lugar, desta alma, destes seres sagrados. E eu não sei o que isso tem a ver com algo que você precisa receber no momento do tempo planetário, onde aquele planetinha azul lá do outro lado do portal está vivendo um momento de tanta mudança, de tanto choque, de tanto chamado, de tanta resistência, de uma transição planetária, uma separação, rachar no meio de frequência, um aumento de luz, um aumento de escuridão, um combinado, e aquela versão sua que vive lá naquele planetinha azul, esquecida lá do outro lado, estava ali precisando de algo muito importante que existe somente aqui, e que pode ser, talvez seja um objeto, um cristal, uma frequência, talvez seja alguém que você não vê há muito tempo, que tem uma fala para te dizer. O que quer que seja, você não está aqui à toa. Na minha contagem de 1 a 3, aproxime-se e receba em 1, 2, 3. Isso. Recebe isso. Olha para isso que você está recebendo. O que é? Pega nas mãos. Ou talvez seja uma frase que está sendo dita para você. Ouve ela aí dentro. Repete, grava ela aí. Talvez seja uma sensação, uma intuição, uma imagem que te mostra um caminho a ser percorrido, uma decisão a ser tomada, uma fala. E o que tudo isso tem a ver com o momento do tempo onde lá naquele planetinha pequeno, aquela versão sua que ali mora está recebendo um chamado para ir para um outro patamar de consciência,
para se colocar a serviço da expansão da consciência não só sua, mas de outros ao redor. E aí tem exatamente o que você precisa. Então você pode talvez agradecer, seja o que quer que tenha recebido. Uma imagem, um objeto, uma fala, um olhar, um carinho, uma sensação, uma luz, preparando-se para fazer o caminho de volta, só que dessa vez, levando com você esse presente da alma, esse código da alma. Então, preparando-se, despedindo-se, talvez sentindo o coração ou com a mão no coração, sendo capaz de agradecer a esses seres tão maravilhosos que habitam nesta que é também uma casa sua. Você pode então despedir-se e se preparar para numa contagem de 1 a 10 ir retornando para o outro lado do portal, para o universo material, para a sua vida lá, naquele momento do tempo, de tantas mudanças e tantos choques. Um momento onde havia exatamente algo que se apresentava como desafio ou chamado, exatamente onde você precisava de uma mensagem específica para dar o seu próximo salto de vida e de consciência, porque a vida lá estava te chamando para algo maior. E você pode levar essa chave agora, despedindo-se e retornando em 1, 2, 3. É isso. Levando com você este presente, esta chave, este código. Retornando em 4, atravessando o portal e entrando na realidade do tempo e do espaço, no mundo material em 5, 6, condensando a frequência nos corpos, sentindo cada vez mais sensação física, corpo, pés, mãos e braços, se preparando para na contagem do 10, ao abrir os olhos físicos, se tiver de olhos fechados, ou simplesmente ao ouvir a contagem do 10 e se sentir aqui vivo, sentindo a pele, as pernas, a respiração, você vai poder, sabe-se lá por quê, olhar tudo ao teu redor, o ambiente onde se encontra e se sentir tão abençoado. Como se você soubesse que alguma coisa muito incrível aconteceu, que você recebeu algo de fato, que por alguma razão vai operar durante todos os seus sonhos desta noite e ao longo da próxima semana inteira e talvez muito além disso, ou mesmo na hora que deitar a cabeça no travesseiro, você vai sentir que alguma coisa muito importante aconteceu. E talvez mesmo sem saber explicar, vai se sentir mais perto de um chamado para um salto na vida, de consciência, de conhecimento, de espiritualidade, ou exatamente aquilo que é seu. E quando estiver preparado para na contagem do 10, estar aqui presente, olhando para a minha imagem, ao som da minha voz e se sentindo profundamente abençoado por ter entrado nessa live, por ter vindo parar aqui, sabe-se lá por quê, por ter recebido exatamente o que precisava, pois são os teus anjos falando com você através dos sinais que te apresentam e não há nada pelo qual você não participe que não seja exatamente aquilo que você precisava. Na contagem de 7, 8, 9, isso, muito bem. Se preparando para retornar completamente nesse momento do tempo, nesse corpo, olhando ao redor, com uma sensação de uma gratidão profunda
profunda, do fundo do coração e da alma, por ter podido estar aqui agora, ouvindo estas palavras nesta noite. Palavras estas que vão continuar junto com as imagens, sons, sensações, os símbolos que você recebeu atuando dentro do teu espírito, corpo e coração e mente, ao longo das próximas horas, ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, como se de lugar nenhum, num momento distraído, talvez, do dia de amanhã, de repente você se lembre do presente recebido ou de algo da minha voz que foi falado, ou de uma sensação que te veio, então você perceba que sim, há algo incrível que se iniciou aqui e agora, nesta noite. E vai continuar se desdobrando, assim como um rio continua correndo até o mar, pelas próximas horas e dias, e até mesmo nos sonhos desta noite, em 8, 9, 10. Isso. Muito bem. Muito bem. E que ao longo das próximas horas, dias, de alguma forma, de algum lugar, a sensação de que você recebeu algo muito precioso vindo da própria alma, que tudo ficou mais claro, que ficou mais claro e mais fácil compreender as crises desse momento, olhar para o significado que você quer dar para elas, experimentá-las como um processo de crescimento, um chamado para que você se entenda mais, se equilibre mais, se transmute mais e até mesmo aceite cada vez mais um chamado para que você também seja um agente de transformação da consciência mais e mais. E tudo isso vai se tornando tão claro, tão óbvio. E pode ser que algumas peças desse quebra-cabeça ainda demorem esta noite, ou 1 ou 2 ou 3 dias para se montarem. Mas em algum momento dos próximos dias, você vai poder ver com os olhos abertos ou fechados essa obra da qual você faz parte e sentir de que já está tudo feito, e sentir no coração a gratidão por fazer parte deste momento do tempo e poder caminhar olhando para tudo lá fora de uma outra maneira, E assim, gente, eu vou me despedindo por essa noite. Queria agradecer muito, fiquei muito feliz, fazia meses, eu não sei quanto tempo, que não fazia uma live. Eu estou num momento de bastante recolhimento interno, menos aí, fora, e aproveitar para convidar todos vocês, quem puder vir, de 6 a 9 de novembro eu vou conduzir o Expansão Existencial 1, um encontro com a alma, e depois só na metade do ano que vem, e é um programa onde basicamente eu juntei esses 20 anos num processo de encontro com a alma, de expansão da consciência, de abertura, de aceitação do chamado, de colocação de tudo aquilo que parece que está aí, você não sabe, trazer para o agora, tornar realidade, fazer pum, muda tudo do dia para a noite. Então convido vocês a virem aqui para o Expansão Existencial 1, Encontro com a Alma, e quem puder vir vai ser muito bem-vindo. Vai ter uma aceleração de transformação, de expansão. E quem não puder vir nesse momento do tempo, se puder indicar, comentar, vai ser muito bem-vindo. Depois só lá para o ano que vem, é o último programa aberto que eu faço nesse ano. Depois são só os programas avançados, para quem já está em continuidade. Depois só lá para... retorna aí só lá para provavelmente março do ano que vem. Aproveito também para dizer que tem 1 zilhão de presentes aqui no próprio Instagram. Se você for aí nos comentários dessa live ou de qualquer lugar e digitar manual, você vai receber o manual introdutório do processo de expansão existencial. Tem 14 meditações minhas ali. Você vai seguindo, você vai lendo uma parte, aprendendo, fazendo.
gratuito, indica para as pessoas, só escrever manual, tá? E se você quiser ver um pouco mais sobre transição planetária, sobre esse chamado, dentro da minha palestra no Congresso da Felicidade, não pode escrever aqui, ó. Se escrever aqui, eu acho que não dá certo, não tenho certeza. Tem que esperar ir lá em algum comentário lá do Instagram, não tenho certeza, tá, Débora? Mas se não, é só ir ali, Ivone também. E também escreve depois a palavra planeta. Você vai receber um mergulho no processo de visão e transição planetária. Acredito que vocês vão super gostar desse trabalho. Quem tiver curiosidade, né, para conhecer o processo de como eu fiz esse processo em mim nesses últimos 20 anos, uma mudança tão grande de quem começou estudando engenharia aeronáutica, se formou como engenheiro no ITA, trabalhou no mundo corporativo, na Embraer por tantos anos, e depois acabou virando alguém que trabalha com frequências, com expansão da consciência, se comunica com os mundos invisíveis e tudo mais. Existe um documentário no YouTube que conta essa trajetória minha, ele chama Nicolai e os 9 Raios. Nicolai e os 9 Raios. Você vê esse documentário também, e o que precisar me escreve aqui, e vai ser muito legal poder falar com vocês. O nosso site é nicolaicurcino.com, vai ser muito legal. Aproveite esses presentes, tá, gente? Aproveitem. O YouTube é Instituto Nicolai Cursino, tem 700 vídeos, é coisa para caramba, tem muita coisa legal, tá bom? Então, palavra manual, você recebe manual, palavra planeta, você recebe esse trabalho todo. YouTube Nicolai e os 9 Raios, só digitar lá, você assiste esse documentário, e o convite para que você venha participar presencialmente comigo. Pensa, 4 dias em estados alterados de consciência, trabalho da hora que você acorda até a hora que vai dormir, e durante o sono, durante a noite. É um tremendo processo de expansão, de 6 a 9 de novembro, é só mandar mensagem pra gente aqui, tá bom? E sou muito grato aí pelo carinho estarem vocês. Quem chegou mais pra frente, vale a pena assistir desde o começo, porque é todo um fluxo. E se vocês gostaram, querem me agradecer, indica. Quer me agradecer? Aperta o botãozinho aí do direct, manda pros outros. Assim você me agradece, porque a palavra aumenta e vai mais longe, tá bom? Então assim eu encerro. Quem quiser, assim, vou deixar um tempinho aqui só para os meus amigos que estão aí, quem quiser escrever alguma coisinha, dizer beijo para você, só para ver quem está aqui, porque eu fico falando aqui muito solitário com os meus guias, então é legal acenar e dar um beijinho. Beijinho, gente. Deixa eu ver quem. Beijinho, Maria Luísa, chegou agora, Brunão chegou agora, Bruna, gratidão aí pelo carinho, Ivone, gratidão pelo carinho. Em nome de uma tia querida minha, muito grato aí por tudo. Oi, Dani, esperando você, saudade de você, hein? Você tá sempre aqui, ó. Sei que você tem filho pequeno, não é fácil, mas as coisas vão dar certo. Nádia, sempre uma gratidão. Débora, seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Nós nunca somos novos quando a gente trabalha com frequência, no fundo, né? A gente já se atraía, já se conhece. Patrícia, tá entrando agora. Beijo, gente. Júnior, Júnior, também tô te esperando, viu? Você é alguém que, esses 10 anos atrás, tá na hora de você vir aqui experimentar um pouco de expansão existencial, que você vai ver o salto quântico que a gente deu de 10 anos para cá, tá bom? Então, mais uma vez, gente, um beijo grande e me agradeçam, por favor, compartilhando essa live com todo mundo que vocês puderem. Fiquem com Deus. Até expansão existencial de 6 a 9 de novembro.